A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 256 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Vamos ler do livro de Jeremias os capítulos 33 e 34. Do livro de Judite, leremos os capítulos 3º, 4º e 5º. E do livro dos Provérbios, no capítulo 16, leremos os versículos 29 a 33. Livro de Jeremias, capítulo 33. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto continuava detido no pátio da guarda, dizendo: Assim fala o Senhor que age, o Senhor que forma as coisas para que se estabeleçam. Seu nome é o Senhor. Clama por mim e eu te atenderei. E te mostrarei coisas grandiosas e inacessíveis que não conheces. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das defesas e das armas dos que vão combater os caldeus. Eles vão amontoar os cadáveres das vítimas de minha ira e furor, pois desviei o rosto desta cidade por causa de sua maldade. Eu lhes trago remédio e cura, e vou curá-los, e vou mostrar-lhes plenitude de paz e firmeza. Mudarei o destino de Judá e de Israel. Vou reconstruí-los como no princípio. Vou purificá-los de toda a culpa dos seus pecados contra mim, perdoar todas as iniquidades que, pecando, cometeram contra mim, e nas quais se rebelaram contra mim. Será motivo de renome para mim, bem como de alegria, louvor e festa entre todas as nações da terra, quando ouvirem falar de todo o bem que lhes faço. Hão de estremecer e comover-se diante de todo o bem e da plena paz que lhes concederei. Assim fala o Senhor. Neste lugar que chamais de abandonado, sem gente e sem animais, nas casas de Judá e nas ruas de Jerusalém, desolada, sem gente, sem habitantes, sem animais, novamente se ouvirá a voz do regozijo, a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que levam à casa do Senhor o sacrifício de louvor, cantando: Louvai o Senhor dos exércitos, pois o Senhor é bom,
eterna é sua misericórdia. Sim, mudarei o destino desta terra, assim como era no princípio, diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos: neste lugar abandonado, sem gente e sem animais, e em todas as suas cidades, ainda haverá prados onde pastores farão repousar o rebanho. Nas cidades da montanha, nas cidades da planície ou nas cidades do Negueb, na terra de Benjamim ou nos arredores de Jerusalém, como nas cidades de Judá, ainda passarão rebanhos pela mão de quem os conta, diz o Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, quando cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi um rebento dado à justiça, que implantará na terra o direito e a justiça. Nesses dias, Judá será salvo. Jerusalém morará confiante, e o nome que lhe darão será: O Senhor, nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi alguém para sentar-se no trono da casa de Israel. Também não faltará aos sacerdotes levitas alguém diante de minha face para oferecer os holocaustos, queimar as ofertas e realizar os sacrifícios todos os dias. Veio a Jeremias a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: se conseguissem desfazer minha aliança com o dia e a noite, de modo que já não haja dia ou noite no tempo certo, só então ficaria desfeita minha aliança com o meu servo Davi, de modo a não haver mais filho para reinar no seu trono. E da mesma forma, também a aliança com os levitas, os sacerdotes que me servem. Assim como são incontáveis as estrelas do céu e incalculável a areia da praia do mar, multiplicarei a descendência de meu servo Davi e os levitas, meus ministros. Veio a Jeremias a palavra do Senhor. Não vês o que diz esse povo? O Senhor rejeitou as duas estirpes que ele tinha escolhido. Assim desprezam o meu povo, não o consideram mais como nação. Assim fala o Senhor: se não fosse eu quem estabeleceu minha aliança como o dia e a noite ou as leis do céu e da terra, então eu rejeitaria a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, e deixaria de escolher na descendência de Davi os governantes para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, mudarei o seu destino, terei piedade deles. Capítulo 34. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército e o dos reinos da terra que ele dominava, atacou Jerusalém e todas as suas cidades. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: vai dizer a Sedecias, rei de Judá: assim fala o Senhor: estou para entregar esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, que a incendiará. E tu não escaparás da sua mão, certamente será preso e entregue a ele. Terás de olhar nos olhos do rei da Babilônia e falar com ele frente a frente. Depois irás para a Babilônia. Porém, escuta esta palavra do Senhor, Sedecias, rei de Judá. Assim te diz o Senhor: não morrerás pela espada, morrerás em paz. E assim como queimaram incenso para teus pais, os reis anteriores de Judá, para ti também hão de queimar incenso e de cantar a lamentação: ai, Senhor. Dou a minha palavra, oráculo do Senhor. O profeta Jeremias falou tudo isso para Sedecias, rei de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia atacava Jerusalém e as cidades de Judá que restavam, isto é, Laquis, Azeca, as últimas cidades fortificadas de Judá. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Sedecias fez aliança com todo o povo que estava em Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Cada um libertaria seu escravo hebreu ou escrava hebreia, de forma a ninguém mais escravizar um judeu, seu irmão. Os chefes de todo o povo que entregaram nessa aliança obedeceram, dando liberdade a seus escravos e escravas, deixando de escravizá-los. Obedeceram e lhes deram liberdade.
Depois, porém, voltaram atrás e tomaram de volta os escravos e escravas que tinham libertado, subjugando-os de novo como escravos e escravas. Veio então a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quando tirei os vossos pais do Egito, casa da servidão, fiz com eles aliança, determinando o seguinte: ao se completarem 7 anos, cada um libertará seu irmão hebreu que se tenha vendido a ele como escravo. Ele te servirá por 6 anos, mas depois deverás libertá-lo. Vossos pais, porém, não me escutaram, nem deram ouvidos. Por estes dias, vós voltastes a fazer o que é correto a meus olhos, concedendo cada um liberdade a seu companheiro. E ainda fizestes uma aliança na minha presença, na casa sobre a qual é invocado o meu nome. Mas, depois voltastes atrás, profanastes o meu nome, tomando de volta o escravo ou a escrava que havíeis despedido livres como quiseram, e os subjugastes de novo, para vos servirem de escravos e escravas. Por isso, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para proclamar cada um a liberdade de seu irmão ou companheiro. Agora, pois, sou eu que vos proclamo uma liberdade, oráculo do Senhor. A liberdade para a espada, para a peste e para a fome. O que farei de vós será um espanto para todos os reinos da terra. Aos que desrespeitaram a minha aliança, não cumprindo as palavras da aliança que firmaram na minha presença, vou tratá-los como ao bezerro, que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. São eles os chefes de Judá e de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e o povo da terra, que passaram por entre as metades do bezerro. Entrego-os nas mãos de seus inimigos, dos que lhes querem tirar a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves do céu e os animais da terra. Quanto a Sedecias, rei de Judá, com os seus chefes, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, aqueles que querem tirar-lhes a vida, e ao exército do rei da Babilônia. Eles já se retiraram, mas eu vou dar ordem, oráculo do Senhor, para que voltem a esta cidade a fim de atacá-la, tomá-la e incendiá-la. E das cidades de Judá farei uma desolação, sem habitante algum. Livro de Judite, capítulo 3. Enviaram-lhe então mensageiros para pedir a paz. Aqui estamos na tua presença, nós, os servos de Nabucodonosor, o grande rei. Age conosco como parecer-te melhor. Nossas aldeias, nosso chão, nossos campos de trigo e rebanhos de ovelhas e bois, todos os estábulos dos nossos jumentos estão diante de ti. Usa deles como achares melhor. Nossas cidades e seus habitantes são teus escravos. Vem ao nosso meio como te parecer melhor. Os mensageiros chegaram à presença de Holofernes e lhe falaram nesses termos. Quanto a ele, desceu para o litoral com todo o seu exército e deixou guarnições nas cidades fortificadas, delas recebendo guerreiros de elite como tropas auxiliares. Acolheram-no aí e em toda a região circunvizinha, com coroas e danças ao som de tamborins. Ele, porém, devastou-lhes todo o território e cortou-lhes os bosques sagrados, pois lhe fora concedido exterminar todos os deuses locais, a fim de que as nações adorassem unicamente a Nabucodonosor, e todas as línguas e tribos o invocassem como um deus. Chegou assim diante de Esdrelon, perto de Dotã, que se encontra em face do grande desfiladeiro da Judéia. Acamparam ante Gabaá e a cidade dos Citas, e ali permaneceu cerca de 1 mês para reunir todo o equipamento do seu exército. Capítulo 4. Os israelitas que habitavam a Judéia souberam de tudo o que Holofernes, comandante em chefe de Nabucodonosor, rei dos assírios, fizera às nações, e de como devastara todos os seus santuários,
entregando-os à destruição. Ficaram extremamente atemorizados por causa dele e angustiados por Jerusalém e pelo templo do Senhor seu Deus. Haviam voltado recentemente do seu cativeiro e pouco fazia que todo o povo da Judéia se reunira de novo, e as alfaias e o altar e a casa de Deus tinham sido novamente consagrados depois da sua profanação. Mandaram, pois, mensageiros a todo o território da Samaria e para as aldeias, para Bet-Horon e Abel-Maim, para Jericó e Cobá, para Aissor e a planície de Salém. Trataram de ocupar todos os cumes das montanhas mais altas e fortificaram as aldeias que nelas se encontravam e armazenaram provisões como preparação para a guerra, pois seus campos tinham sido ceifados havia pouco. Joaquim, que era nesses dias o sumo sacerdote de Jerusalém, escreveu aos habitantes de Betúlia e de Betomestaim, que estão situadas acima da descida de Esdrelon, de fronte à planície perto de Dotã. Dizia-lhes que guardassem os acessos das montanhas, pois através deles se podia entrar na Judéia e que era fácil impedir o avanço dos invasores, pois cada passagem era demasiado estreita para mais de 2 homens. Os filhos de Israel fizeram como lhes ordenara o sumo sacerdote Joaquim, com os anciãos de todo o povo de Israel que residiam em Jerusalém. Todos os homens de Israel clamaram a Deus com grande veemência e se humilharam com um rigoroso jejum. Eles, suas mulheres, seus filhinhos e seus jumentos, e todo estrangeiro e mercenário e escravo, cingiram seus rins com panos de saco. Todos os homens de Israel e as mulheres e crianças que residiam em Jerusalém prostraram-se diante do templo, cobriram suas cabeças de cinza e desdobraram os panos de saco diante do templo do Senhor. Também o altar cobriram-no com panos de saco e clamaram ao Deus de Israel com unânime veemência, para que não entregasse seus filhinhos à pilhagem, suas mulheres como presa, as cidades da sua herança à destruição, e o lugar santo à profanação e ao ultraje e à alegria das nações. O Senhor ouviu as suas vozes e viu a sua aflição. Durante muitos dias, o povo continuou a jejuar em toda a Judéia e Jerusalém, prostrados diante do santuário do Senhor Todo-Poderoso. O sumo sacerdote Joaquim e todos os sacerdotes que se conservavam diante do Senhor e os ministros do Senhor, com os rins cingidos de panos de saco, ofereciam o holocausto perpétuo e as oferendas votivas e os dons voluntários do povo. Havia cinzas sobre suas tiaras, e eles clamavam ao Senhor com toda a veemência, para que visitasse com bondade toda a casa de Israel. Capítulo 5. Anunciaram a Holofernes, comandante em chefe do exército da Assíria, que os israelitas estavam preparando-se para a guerra, que haviam fechado os acessos das montanhas, haviam fortificado os cumes dos montes mais altos e montado obstáculos nas planícies. Tomado de violento furor, ele convocou todos os chefes de Moabe, os generais de Amon e todos os governadores do litoral, e disse-lhes: Informai-me, filhos de Canaã, quem é esse povo que vive nas montanhas? Que tipo de cidades habitam e qual o efetivo do seu exército? Em que ponto está o seu poder e sua força? E quem é o rei que os governa? Quem comanda suas tropas? E por que me voltaram as costas os únicos que deixaram de vir ao meu encontro entre todos os habitantes do ocidente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: Que o meu senhor escute uma palavra da boca do teu servo, e te direi a verdade sobre este povo que vive nas montanhas perto daqui. Mentira alguma sairá da boca do teu servo. Este povo é da descendência dos caldeus. Habitaram primeiro na Mesopotâmia, porque não queriam seguir os deuses de seus pais que estavam na terra dos caldeus. Afastaram-se, pois, do caminho de seus pais e começaram a adorar o Deus do céu, a quem reconheceram como Deus. Foram por isso expulsos da face dos seus deuses e refugiaram-se na Mesopotâmia,
onde permaneceram por muito tempo. Seu Deus lhes disse para saírem da sua vida migrante e partirem para a terra de Canaã. Fixaram-se ali e se enriqueceram com ouro e prata e muitos rebanhos. Em seguida desceram para o Egito, pois a fome atingira toda a extensão da terra de Canaã. Lá permaneceram enquanto havia alimento e se tornaram uma grande multidão, um povo inumerável. Levantaram-se então os egípcios contra eles e os oprimiram com a fabricação de tijolos, humilhando-os e tratando-os como escravos. Eles, porém, clamaram a seu Deus, e este feriu toda a terra do Egito com pragas para as quais não havia remédio. Os egípcios então os expulsaram. Deus fez secar o mar vermelho diante deles e os conduziu pelo caminho do Sinai e de Cades Barnê. Eles expulsaram todos os habitantes do deserto e instalaram-se na terra dos amorreus, depois de exterminarem com sua força todos os habitantes de Ezebom. Depois atravessaram o Jordão e tomaram posse de toda a região das montanhas. Expulsaram da sua presença os cananeus, ferezeus e jebuseus, os habitantes de Siquém e os gergeseus, e aí viveram por muito tempo. Enquanto não pecaram diante do seu Deus, a prosperidade estava com eles, pois com eles está um Deus que odeia a iniquidade. Mas quando se afastaram do caminho que ele lhes traçara, foram terrivelmente destroçados em muitas guerras e levados em cativeiro para um país estrangeiro. O templo do seu Deus foi arrasado e suas cidades foram conquistadas pelos adversários. Agora, tendo voltado para o seu Deus, retornaram da dispersão onde se encontravam, espalhados. Recuperaram Jerusalém, onde está seu santuário, e reocuparam as montanhas que tinham ficado desertas. Agora, soberano Senhor, se houve ignorância deste povo a ponto de pecarem contra o seu Deus, verifiquemos se houve neles essa falta e subamos para conquistá-los. Se, porém, não houver iniquidade neste povo, que meu Senhor passe adiante. Não aconteça que os proteja o seu Senhor e Deus e nos tornemos alvo do escárnio de toda a terra. Quando Aquior acabou de pronunciar essas palavras, toda a multidão que estava ao redor da tenda começou a murmurar. Os altos oficiais de Holofernes e todos os que habitavam o litoral e Moabe falaram em matá-lo, dizendo: Não temos medo dos israelitas. Eles são um povo que não tem exército nem capacidade para uma batalha de verdade. Por isso vamos lá e eles servirão de repasto para as tuas tropas, ó soberano Holofernes. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 29 a 33. O iníquo seduz seu companheiro e o atrai para um caminho pernicioso. Quem, num piscar de olhos, trama perversidades, quando aperta os lábios já executa o mal. Cabelos brancos são coroa de honra, a qual se encontra nos caminhos da justiça. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de cidades. Os dados são lançados na mesa, mas quem os combina é o Senhor. Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 33 e 34 do livro do profeta Jeremias. Aqui no capítulo 33 fala-se de mais promessas de restauração, ou então de outra promessa de restauração. Essa profecia data da mesma época da que aparece no capítulo 32. E os temas apresentados em Jeremias no capítulo 31 aqui são repetidos. Capítulo 33 registra revelações que Jeremias recebeu durante o cerco final de Jerusalém. De modo que ao longo do capítulo nós vamos percebendo a temática desenvolvendo-se
na compreensão da reconstrução de Jerusalém, a certeza de que a Jerusalém devastada reviverá e que os reis davídicos, os sacerdotes levíticos e os israelitas jamais serão deserdados. Ainda que algumas das experiências de Jeremias ilustram as profundezas às quais o rei e o povo desceram, e assim prepara o caminho para a narrativa da destruição de Jerusalém que vem a seguir. No capítulo 34, que ouvimos também hoje, aparece um oráculo para Sedecias. Esta advertência foi transmitida em seu reinado, quando Jerusalém enfrentava um ataque. Contém as muitas repetidas advertências da derrota nacional com a promessa do rei. Aparece Jerusalém. Aqui, o nome Jerusalém representa toda a nação. Acompanhamos também os capítulos 3 e 4 do livro de Judite. Aqui no capítulo 3 aparecem as palavras dos mensageiros que são enviados a Holofernes e lhes dizem: somos servidores do grande rei Nabucodonosor. E sobretudo ali no versículo 8 aparece um fato curioso. Na verdade, nunca os reis assírios ou babilônicos fizeram a exigência que aparece ali. Os seleucidas, a exemplo de Alexandre, foram os primeiros a exigir as honras divinas. Mas fato é que aqui, nesse versículo, se diz que fora autorizado a exterminar todos os deuses da terra, de maneira que todos os povos adorassem unicamente a Nabucodonosor, e que todas as línguas e todas as tribos o invocassem como Deus. No capítulo 4, fala-se do alarme na Judéia e mais adiante as grandes súplicas. E um fato curioso, interessante aqui nesse capítulo, é que o autor faz abstração do tempo, conforme a introdução, para evocar assim, durante a vida de Nabucodonosor, a volta do exílio e o repovoamento de Jerusalém, e talvez até a purificação do templo, depois da perseguição de Antíoco IV. Temos ainda a oportunidade de acolher o capítulo 5 do livro de Judite, onde aparece o conselho de guerra no acampamento de Holofernes. E aqui aparece a curiosa figura da personagem Aquior, o Amonita, que parece inspirada na figura do sábio e bom pagão Aicar. O autor põe na sua boca uma recordação da história do povo eleito, concebida como os Gesta Dei, tema frequentemente tratado no Antigo Testamento e notadamente presente nos Salmos 78, 105 e 106. Por fim, lembremos o que nos diz Provérbios no capítulo 16, versículos 29 a 33, que ouvimos. Quem fecha os olhos para meditar velhacarias, quem morde os lábios já fez o mal. Mais vale o homem lento para a ira do que o herói, e um homem senhor de si do que o conquistador de uma cidade. É preciso, de fato, meus irmãos, que nós estejamos com os olhos abertos para enxergar o agir de Deus, a sua presença em nossa vida. E não tenhamos pressa, tudo no tempo que o Senhor reservou para nós. Permaneçamos firmes nesse bom propósito e que a bênção de Deus esteja sobre todos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo,
Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!